Eu agradeço, senador Jorge Viana, e quero mais uma vez, agora já que estamos ao vivo pela TV Senado, parabenizar, repito, pela reflexão sensata, responsável que Vossa Excelência faz acerca do tema aí da vaquejada, tendo em vista a decisão que o Supremo tomou de proibição pura e simples. Volto a dizer, esse tema não pode ser analisado pela ótica de proibir por proibir, né? Esse tema merece, sim, uma discussão, e uma discussão, senadora Amélia, inclusive desprovida de qualquer conteúdo do ponto de vista preconceituoso. É óbvio que, de um lado, todos nós temos, sim, o nosso apreço, é preciso garantir aquilo que está na Constituição também, que é a defesa dos direitos dos animais. Mas, por outro lado, nós não podemos desconhecer a temática da vaquejada, pelo perfil cultural que ela tem, pela tradição que ela tem, pelo perfil econômico que ela tem, promove toda uma cadeia produtiva. A vaquejada é um fenômeno muito forte, não é só no meu estado do Rio Grande do Norte, é no Nordeste, é no estado da senhora também. Então, enfim, eu acho que o debate tem que ser feito com foco, e o foco é a regulamentação. Como a gente dotarmos o país de uma regulamentação moderna, aperfeiçoado, uma regulamentação que faça essa mediação, né, entre os diversos interesses que estão exatamente colocados, uma mediação que venha, repito, responder, inclusive, aos anseios da sociedade. E nós não podemos aqui deixar de saudar, tá? E a esplanada dos ministérios, isso é a democracia. Eles vieram hoje aqui a Brasília, querem ser ouvidos, querem dialogar, querem expor os argumentos deles. Então, repito, nós temos que fazer esse debate com muita responsabilidade, com muita sensatez, para que busquemos, pela via da regulamentação, o melhor caminho. Mas, senhor presidente, eu quero aqui rapidamente fazer um registro quando, no dia de ontem, eu, junto com mais 17 senadores, nós protocolamos uma representação junto ao Ministério Público do Distrito Federal. Representação essa com o objetivo de anular o ofício do Ministério da Educação, ofício esse que determinou que os dirigentes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica identificasse os estudantes que participam do movimento democrático, movimento pacífico de ocupação das escolas. Esses estudantes, senador Raup, é bom que se diga, eles estão nessa mobilização desde o final do mês passado, uma mobilização que cresce a cada dia em todo o país, e essa mobilização dos estudantes, ela se deve àquilo que eles consideram, e é um direito que eles têm, de uma agenda de retrocessos para o país na área da educação, enfim, agenda essa apresentada pelo governo ilegítimo que aí está. Eu quero, portanto, senhor presidente, dizer que, tão logo, na quarta-feira passada, o ministro, através da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, editou essa portaria, fazendo com que essa circular chegasse em todos os institutos federais de educação profissional e tecnológica. Eu me posicionei contra porque acho que a portaria ela tem, antes de mais nada, inclusive, não só um conteúdo autoritário, ela revela intransigência, ela revela intolerância, e ela revela, sobretudo, também, senador Raup, eu diria que até um conteúdo antipedagógico, porque a delação é uma medida inadmissível, autoritária, própria dos períodos de ditadura e que atenta contra o direito dos estudantes garantidos pela nossa Constituição, que são os direitos à livre associação, organização e manifestação. Quero acrescentar que hoje, às 17 horas, nós teremos uma audiência com a doutora Débora Duprá, que é a titular da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Nós vamos conversar lá com a doutora Débora Duprá sobre essa ação que nós protocolamos ontem,
junto ao Ministério Público Federal, repito, pedindo a suspensão dessa medida descabida, autoritária, antipedagógica, intransigente, na medida em que o ato do ministro, senhor presidente, vai promover o conflito cada vez maior dentro da escola, vai promover, inclusive, a desagregação dentro da escola. Porque, veja bem, a circular que o ministro enviou às escolas a semana passada, no fundo, pede para que os diretores delatem os estudantes, entreguem os estudantes. Isso é inadmissível, senhor presidente. Eu respeito que nós possamos aqui ter posições, senadora Ana Amélia, diferentes do ponto de vista das medidas que o governo está anunciando, que a gente tenha divergência nesse aspecto, temos. Eu acho que os estudantes têm toda a razão. Eu penso que essa agenda que está colocada, a reforma do ensino médio via medida provisória, a PEC 241, escola sem partido, eu acho que essa é uma agenda regressiva, é uma agenda que remete ao conservadorismo e não remete a gente avançar do ponto de vista de termos uma escola pública com qualidade, laica, inclusiva, democrática. Agora, eu acho que independente, repito, das divergências que nós temos aqui, no que diz respeito ao mérito de propostas políticas enviadas a esta casa pelo governo, eu acho que num ponto todos nós concordamos, que não dá mais de maneira nenhuma para tratar mobilização social como se fosse um caso de polícia. Não é admissível de maneira nenhuma, repito, que a gente rasgue a própria Constituição e queira caracterizar agora o movimento desses estudantes como um movimento que não tenha a sua justeza e não tenha também o seu direito de exercê-lo. Senadora Fátima, eu estou acompanhando seu raciocínio e, evidentemente, o diálogo sempre é o melhor caminho para essas demandas. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, que é tão dedicada e comprometida com a questão educacional. Quem vai responder pelo crime cometido na escola ocupada no Paraná com a morte de um estudante? Quem é o responsável por isso? Olha, primeiro, senadora Amélia, eu acho que quem tem que responder é o Estado, primeiro fazendo uma apuração rigorosa sobre o que lá aconteceu. Uma tragédia que todos nós aqui lamentamos, Inclusive é com profunda tristeza que nós aqui também manifestamos toda a nossa solidariedade aos familiares, amigos do estudante Lucas, enfim, que perdeu a sua vida nessa segunda-feira de ontem. Então, a primeira coisa que a gente tem que... Mas como é que o Estado vai responder pela resposta se os que estão ocupando a escola não permitem a entrada de ninguém, a não ser os que estão contrários? Pelo contrário, senadora, a polícia está lá dentro. Todas as vezes que a polícia quer entrar na escola, entra. Aliás, o Estado do Paraná, infelizmente, se notabilizou no país exatamente pelo autoritarismo e pelas arbitrariedades do ponto de vista policial que cometeu contra os estudantes e contra os professores, inclusive o ano passado, infelizmente, está respondendo até na justiça por aqueles atos desumanos e arbitrários. O que eu quero aqui deixar muito claro, primeiro, é a nossa manifestação de solidariedade. Segundo, cabe ao Estado apurar. E terceiro, nós não podemos, de maneira nenhuma, à luz de um episódio como esse, uma tragédia como essa, querer criminalizar o movimento Ocupa Escolas no Paraná, que é um movimento cidadão, é um movimento pacífico, é um movimento que busca tão somente, na ótica deles, defender o direito à educação,
Senhor presidente, eu gostaria... Só para terminar, senadora. Pois não. Esse é um aspecto do crime cometido durante essa invasão da escola. E eu agora só para a senhora, para a professora Fátima Bezerra, Sim. comprometida com a educação. A senhora, como senadora, está satisfeita com o grau do nível de aprendizado dos nossos estudantes, considerando as provas do Enem que nós temos acompanhado anualmente? Olha, veja bem, eu acho que muito se avançou durante esses últimos 12, 13 anos, mas é evidente que nós temos ainda uma longa caminhada pela frente. Por isso que acho que o caminho que deve ser adotado não deve ser o caminho de propostas equivocadas, além de vir pela via de métodos que não promovem o diálogo necessário e que não promovem o debate necessário, como, por exemplo, é tratado o ensino médio, uma das etapas mais importantes da vida dos estudantes, via medida provisória. Pelo quanto de restritivo e de impositivo tem uma medida provisória. Aliás, eu quero aqui colocar que, infelizmente, essa tragédia que aconteceu no Paraná, de certa forma, tem a ver com esses tempos que nós estamos vivendo, de intolerância, de intransigência, de falta de debate, de falta de diálogo. Veja bem, como ignorar mais de 1.000 escolas ocupadas em todo o país, como ignorar mais de 50 universidades, como ignorar mais de 80 institutos federais. Esses meninos e meninas, repito, estão lá se manifestando de forma pacífica, eles querem ser ouvidos, eles têm o direito de dizer que a reformulação do ensino médio que eles pretendem e que eles defendem também, não devia se dar de maneira nenhuma pelo Instituto da Medida Provisória. Eles têm o direito, por exemplo, de dizer que essa PEC 241, pelo quanto ela pretende de reduzir os investimentos nas áreas sociais pelos próximos 20 anos, anulando por igual período o dispositivo constitucional que vincula recursos mínimos para a saúde e a educação, portanto, uma PEC com esse conteúdo, pelo quanto ela ameaça o direito à educação, inclusive inviabilizando as metas do novo Plano Nacional de Educação. Bem como também eles estão se manifestando por uma outra proposta insana, que significa uma verdadeira barbárie, que é calar o debate nas escolas, que é amordaçar o professor, que é criminalizar o professor, quando querem agora fazer uma escola sem partido, uma escola sem debate. Então, veja bem, senhor presidente, eu acho que a luta dos estudantes, repito, é uma luta que tem mais que ser aplaudida por toda a sociedade. É uma luta que a sociedade tem que chegar junto, porque eles, ao se manifestarem contra aquilo que eles consideram que é uma agenda de retrocessos, contra um dos direitos mais fundamentais do povo brasileiro, que é o direito à educação, os estudantes só têm mais a merecer não só a nossa solidariedade, mas estarmos exatamente ao lado deles, e não atitudes como essa, repito, do MEC, que, ao invés de apostar na via do diálogo, manda uma circular para todo o Brasil, pedindo para que os diretores e os reitores dos institutos federais delatem os estudantes. De que forma? Entregando a lista de todos os estudantes que estão ocupando as escolas nesse exato momento. Isso é inaceitável, senhor presidente, inaceitável. Isso era coisa da época da ditadura militar. Na ditadura militar, os estudantes não podiam se mobilizar, não tinham direito, à livre opinião, não podiam se organizar. É só a gente lembrar do famigerado decreto 477. É bom que lembremos que, depois de muita luta, nós hoje estamos em plena vigência da Constituição Cidadã. E a Constituição Cidadã garante a livre manifestação, a livre organização. Então, eu quero concluir, senhor presidente, portanto, dizendo que atitudes de perseguição... Só a título de informação, a senhora tem mais tempo, porque a senhora tem direito a 20 minutos. O presidente, acho que se equivocou aqui no momento. Obrigado. Gostaria de falar pela comunicação e deu 10 minutos. Então, teria mais, eu já dei mais 5, teria mais 5 minutos. Vou concluir, senhor presidente. Portanto,
Quero dizer que atitudes de perseguição e repressão não podem ser toleradas no Estado democrático de direito, muito menos nas escolas, ambientes nos quais deve prevalecer o diálogo e não a intransigência. O MEC, volta a repetir, não poderia usar de um expediente que joga professores contra alunos, colocando os primeiros como algozes dos segundos, jogando por terra a confiança essencial nesse tipo de relação e que demora muito tempo para ser construída. Atitudes como essa, repito, só fomentam a desagregação. Hoje, volto a colocar, mais de 1.000 escolas, além dos institutos federais, campi de universidade de todo o país, encontram-se ocupados por estudantes que estão se manifestando contra a MP 746, que propõe a reformulação do ensino médio via medida provisória, sem a discussão, sem envolver um amplo e plural debate com a comunidade educacional, a PEC 241 e o projeto de lei que institui a escola sem partido, já apelidado de escola apelidado já, senhor presidente, da lei da mordaça. Quero aqui mais uma vez colocar que vamos estar com a doutora Débora Duprá, que é a procuradora aqui da Defensoria dos Direitos do Cidadão. Nós vamos, enfim, pedir ao Ministério Público, através dessa ação judicial, que seja suspenso esse ofício, esse circular do Ministério da Educação, que vem na direção, repito, de promover não o debate dentro das escolas, não a união dentro das escolas, mas a desagregação, o conflito, na medida em que quer jogar professor contra estudante, na medida em que quer que, inclusive, os reitores se prestem a esse papel abominável que seria de dedurar os estudantes, seria de algoze dos estudantes, como se esses estudantes estivessem fazendo algo de errado. Muito pelo contrário, repito, o Brasil tem mais agradecer a esses estudantes pela coragem cidadã, pelo espírito público, pela ousadia democrática que eles estão tendo nesse exato momento de dizer que o caminho para avançar no direito à educação do povo brasileiro não é aprovar a PEC 241, que congela o presente e o futuro da educação. Não é reformular o ensino médio pela via de medida provisória e muito menos instituindo uma escola sem partido que visa calar a voz dos professores, trazendo exatamente a criminalização para dentro da sala de aula, na medida em que quer cessear aquilo que o professor tem de mais sagrado, inclusive assegurado pela Constituição e pela LDB, que é a liberdade de cátedra, é a liberdade de ensinar e é a liberdade exatamente de aprender. Concluo, senhor presidente, dizendo que ainda bem que os reitores e diretores dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica, eleitos que são, inclusive, pela comunidade, com a representatividade que eles têm e com a responsabilidade que eles têm, ainda bem que os reitores e diretores não se prestaram a esse papel de serem dedo duros dos seus estudantes, quando os seus estudantes não estão fazendo crime nenhum. Portanto, quero aqui colocar, mais uma vez, que essa medida do MEC, ela foi tão descabida que senadores, não só, senador Rauch, vou concluir, não só da oposição, como eu faço parte, mas senadores também que fazem parte da base aliada do governo estão assinando aqui a representação conosco. São 18 senadores. Por quê? Porque eles sabem, né, que, antes de mais nada, nós temos o dever, inclusive essa casa, de preservar o ambiente democrático e nos colocarmos contra qualquer medida de caráter intolerante e intransigente. Volto a dizer, senador Rauch, mesmo que nem todos nós concordemos aqui quanto ao mérito das políticas que o atual governo tenta implantar,
mas todos nós aqui somos unânimes na defesa das liberdades públicas e individuais democráticas consagradas na Constituição. Por isso que nós esperamos que o Ministério Público, enfim, acate o nosso pedido e suspenda imediatamente esse ofício circular pelo que ele tem de intolerante, de autoritário e de arbitrário. Não é por esse caminho que nós vamos resolver conflitos. Conflitos, impasses, nós só resolveremos, senador Raupp, pelo caminho do debate, pelo caminho do diálogo. Por fim, 30 segundos só, me permita aqui mandar um abraço para Natal, lá o Rio Grande do Norte, e para todo o Brasil, para aqueles e aquelas que continuam mobilizados contra a PEC 241, contra essa agenda de retrocesso. O ato político e cultural em Natal vai ser hoje, a partir das 17 horas, lá na Praça Cívica da UFRN, e aqui o meu abraço a todos que estão participando e que vão participar intensamente lá em Natal dessa mobilização cidadã contra a PEC 241, contra essa agenda de retrocessos imposta pelo governo ilegítimo que está aí. Obrigada, senador.